Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje nós vamos analisar o relatório do mês de janeiro do fundo imobiliário HABT11, um fundo ali que atualmente é gerido pela XP, a XP que em 2022 ela comprou a totalidade ali de cotas da Habitat Capital e desde então vem gerindo aqui esse fundo. Esse fundo ele é um high yield, né? Um dos fundos high yield que nós temos aí na nossa indústria de fundos imobiliários. Mas antes da gente falar sobre o fundo, convido você a me seguir lá no Instagram, Felipe Torres _SAE, e também não deixe aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pelo nosso grupo VIP de WhatsApp, apenas R$15 por mês, 50 centavos por dia. Ali embaixo tem todos os benefícios que os membros do nosso grupo ali possuem. Também, se você tiver interesse em contratar uma consultoria de investimentos comigo, me chame no WhatsApp, que a gente conversa por lá. Aqui embaixo tem um link para a gente conversar ali pelo WhatsApp. Se você tem uma carteira de investimentos ou quer montar uma carteira de investimentos, tenho certeza que a consultoria pode te ajudar muito na sua jornada de investidor. E por último, não deixe de clicar no site do meu livro, Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira, apenas R$ 34,90, um livro que eu tenho certeza que ele pode te ajudar muito na sua jornada de investidor também. Ele tem aproximadamente ali 100 páginas com conteúdo extremamente fácil de ser compreendido, justamente para que você possa colocar em prática e atingir a sua liberdade financeira. Feitos os avisos, vamos lá para a análise do fundo de hoje. Então, a cota patrimonial do fundo está em R$ 98,38. Hoje, quando estou gravando, ele terminou o pregão ali na casa de R$ 91,20, com um desconto ali de aproximadamente 7% ali para o valor patrimonial, né? Como foi dito, ele é gerido hoje em dia pela XP Asset. Hoje em dia ele está com uma base de cotistas ali de praticamente 70 mil cotistas, já é uma base bastante expressiva, o fundo tem uma boa liquidez. Público-alvo para investidores em geral, taxa de gestão e administração 1,26% e a taxa de performance 20% sobre o QCD, 100% de CDI. Essa taxa de performance que poderia ser um benchmark um pouco mais adequado para o perfil do fundo, né? Porque, enfim, quando você tem ali ativos, como é o caso aqui desse fundo, que tem, por exemplo, CDI mais 4, CDI mais 5, IPCA mais 10, IPCA mais 15, então você consegue bater, né, o 100% do CDI ali com uma certa facilidade. Então poderia ser talvez ali um IPCA mais 5, IPCA mais 6, alguma coisa nesse sentido. O dividend yield do fundo anualizado está em 14,08%. O fundo possui um patrimônio de 828 milhões, já é um patrimônio já bem relevante, né? E nos últimos 12 meses ele distribuiu ali R$ 13,40 por cota. Aqui a gestão vem informando que a última distribuição foi de R$ 1,00 por cota ali no mês, o que representa um dividend yield anualizado de 14,08%, como a gente viu ali em cima, né? Com isso, o fundo distribuiu um total de R$ 13,40 aos investidores nos últimos 12 meses. O desempenho das carteiras de recebíveis que servem como garantia dos CRIs do portfólio segue saudável. Aqui o fundo vem trazendo as movimentações ali do mês. Na verdade, houve uma movimentação apenas, né? Então vem falando que o fundo encerrou o mês de janeiro com 88,5% do patrimônio líquido alocado ali em CRIs, distribuídos em 44 operações distintas, 4,8% ali em fundos imobiliários e 6,8% ali, aproximadamente 54 milhões em caixa. E no mês foram alocados ali 2,5 milhões nesse CRI aqui do GR Group. Aqui nós temos a DRE do fundo. Então, no mês de janeiro ali, com receitas ali advindas de CRI, ele obteve ali 8 milhões e 90 mil, né? No qual ali 6 milhões e 94 mil veio de juros. A parte de juros é aquela a taxa pré-fixada que tem no título híbrido, né? Então, por exemplo, IPCA mais 4, IPCA mais 10, IPCA mais 15. Esses números, né, 4, 10 e 15, é a parte ali referente a essa receita aqui vinda de juros. Já a parte de atualização monetária foi de 1.988.000 e a atualização monetária é a parte que diz respeito ao indexador, né? CDI, IPCA, IGPM, enfim, vai depender ali da formatação da carteira do fundo, né, do portfólio
do fundo, e de outras receitas o fundo ainda teve aqui R$14 mil. Ele ainda teve receitas ali com outros ativos no valor de 756 mil, e aí foi 377 mil ali de distribuições de proventos de fundos imobiliários e 378 mil ali de aplicações financeiras ali do fundo que vieram ali da reserva de liquidez do fundo. De despesa, o fundo teve o valor de 887 mil reais e o resultado líquido do fundo foi de 7.960 mil, o que gerou, né, um resultado ali de 98 centavos por cota. O fundo fez uma distribuição de R$1 por cota, então ele precisou ali utilizar parte do que estava no fundo de reserva ali do fundo, né, para poder estar fazendo essa complementação e distribuir ali esse R$1 ali por cota. Aqui embaixo a gente vê esse gráfico que vem explicando, né, por exemplo, nessa barra aqui cinza é o resultado líquido que o fundo gerou em determinado mês e é o resultado que poderia ser distribuído naquele mês, né? Já a barra aqui vermelha foi o valor que foi efetivamente distribuído. Então a gente vai ver que tiveram alguns meses que esse resultado ele foi maior do que o que foi distribuído, que é quando o fundo vai lá e faz a reserva dele, né? A reserva ali acumulada por por essa geração que o fundo consegue fazer ali no mês, e tem outros meses que ele faz uma distribuição maior do que o que foi gerado naquele mês, justamente quando ele pega ali parte dessa reserva que foi constituída ali em meses anteriores. Então, por exemplo, a gente vê aqui que no mês de maio de 2023 o fundo conseguiu gerar ali R$1,43 por cota e fez uma distribuição de R$1,30 por cota, né? A gente vê aqui, por exemplo, que nesse último mês agora, em janeiro, né, como a gente viu ali, ele conseguiu gerar ali 98 centavos por cota, mas fez uma distribuição ali de R$1 por cota. Tá? A média de distribuição ali por cota nos últimos 12 meses ficou na casa ali de R$1,11. Aqui a gente vê a distribuição dos últimos 12 meses do fundo, né? Então todas as distribuições foram acima de R$1, com exceção ali de dezembro de 2023, que foi 98 centavos. Mas se a gente pega ali por base a cotação do último dia ali de cada mês, a gente tem um dividend yield aqui que foi superior a 1% em todos esses últimos 12 meses. Então, o maior aqui que a gente pode ver foi em maio de 2023, né, de 1,41%, e o menor ficou em 1,02%, né, 1,02% aqui, que foi em agosto de 2023. No último rendimento, no último provento ali pago, que a gente viu ali que foi de R$1, né, representou ali 1,10% ali de yield no mês. Aqui o fundo vem trazendo as estratégias ali que compõem o portfólio do fundo, né? Então ele vem aqui com a estratégia Core, que são aqueles ativos que são adquiridos com a ideia de carrego, com a ideia de levar por um prazo mais longo, que é a principal estratégia de investimento do fundo, né? Então, e aí ele vem falando que são CRIs com risco pulverizado. E aí pode ser ali no segmento de loteamento, condomínios fechados, resorts de multipropriedade, projetos de incorporação vertical, entre outros. Tem a estratégia tática, que é quando o fundo vê ali algum ativo que pode gerar algum alfa em questão ali de giro de carteira, né? Então compra um ativo que está descontado para vender num prazo ali relativamente curto. Então, uma arbitragem, né, no mercado secundário, enfim, então é mais voltado para essa parte de ganho de capital, focado nessa situação de compra e venda, que seria essa parte aqui de estratégia tática. E é que vale tanto para CRIs com risco concentrado, né, ou corporativo, ou então para FIIs também que estejam nessa situação. E aqui ele vem informando sobre uma outra estratégia, né, que enfim, se é que a gente pode chamar assim, que é essa parte de liquidez, que é deixar uma parte do
do patrimônio do fundo ali em caixa, para quando surgir ali oportunidades, o fundo ter capital para estar aproveitando essas oportunidades, porque nem sempre haverá necessidade de estar fazendo emissão, e dependendo do cenário que a gente estiver também passando, né, pode ser que não seja um momento mais propício ali para que o fundo faça emissão. Então o fundo também acha importante, né, justamente ter uma parte desse patrimônio enfim, guardado, separado ali, justamente para quando surge uma oportunidade que o fundo possa aproveitar ali essa oportunidade. E aí aqui nessa estratégia de liquidez ele vem falando aí que são o que a gente fala de reserva de oportunidade, né? Que são os fundos ali de renda fixa, tesouro, LCIs, CRIs, enfim. Então são esses ativos. Aqui o fundo vem trazendo que na estratégia Core atualmente ele está alocado em 78,3% do patrimônio, na estratégia tática 13,6% e na liquidez 8,1%. Ele vem informando aqui em cima ainda que nessa estratégia aqui, né, nessa parte de reserva de oportunidade, né, de liquidez, o objetivo é manter o percentual nessa estratégia inferior a 10% do patrimônio do fundo. Então sempre ali, no máximo, né, ele pode ter 10% ali de caixa, então, para poder estar aproveitando essas oportunidades. Aqui nós vemos a distribuição do patrimônio por tipo de ativo, né? Então 88,5% em CRI, 4,8% ali em fundos imobiliários e 6,8% ali em liquidez. Aqui nós temos a divisão por segmento, né? Então 34% em loteamento e 28% em multipropriedade, que são os dois segmentos ali que apresentam maior risco. E aí por isso também, pelo fato de apresentarem maior risco, também o mercado exige ali um maior retorno. E por isso que esse fundo aqui é um fundo considerado high yield, né? Então sempre lembrando que fundos high yield são fundos que eles oferecem um risco maior do que os seus pares, né, do que os outros fundos ali que são listados. E na verdade, né, o certo seria ser chamado de high risk, né, porque a gente tem fundos high grade, middle risk, e se a gente for seguir essa toada, né, se a gente for seguir ali essa regra de nomenclatura, a gente deveria fazer menção ao risco do ativo e não a questão ali de rentabilidade dele. E aí, enfim, as gestoras ali, o mercado entendeu botar esse nome de high yield porque seria um nome, digamos assim, mais aceitável, mais digerível, né, do que você botar um ativo high risk, ou seja, com risco muito alto. Mas na verdade a nomenclatura desses ativos deveria ser ali high risk. Aqui nós temos a divisão por securitizadora, e isso daqui também é interessante, né, que ele tem ali uma diversificação ali por securitizadoras. Quanto maior o número de securitizadoras, melhor, porque também traz uma segurança maior para o fundo, porque se acontece algum problema com alguma securitizadora, o fundo não vai sentir muito, o fundo não vai ficar ali à mercê de uma única securitizadora, então não vai afetar em cheio ali, né, a operação daquele fundo, a distribuição daquele fundo, e assim vai. E aí a gente vê que ele tem uma concentração muito grande aqui na Virgo, né, nessa securitizadora, praticamente metade aqui do patrimônio, praticamente metade aqui dos CRIs, eles foram originados por essa securitizadora. Aqui nós temos a remuneração, e aí na remuneração vem aqui informando o indexador, taxa média e o patrimônio líquido, né? Então a gente vê aqui que IPCA ele tem uma taxa média de 10,82% e o patrimônio líquido ali de 76,12%. CDI, uma taxa média de 4,87% e tem um patrimônio líquido ali de 3,69%, e NPC com uma taxa média ali de 9,5% e o patrimônio líquido ali de 3%, né? E depois vem aqui com o IGPM, que já é uma porcentagem bem baixa ali da carteira, que representa 2,52%, e o GPM tem uma taxa média de 11,96%. Ele ainda tem uma porcentagem de 1,61% patrimônio líquido em taxa pré, a uma taxa ali de 13,15%, e 1,5% patrimônio líquido indexado ali ao INCC com uma taxa média de 12,4%. Uma observação aqui importante, que uma parte da carteira é formada por ativos que não tem variação negativa do indexador.
tá? Então, por exemplo, aqui a gente vê, ó, que ele possui na parte do IPCA. Vamos pegar aqui o IPCA para vocês poderem entender. Tá? Ele tem aqui 55% da carteira, né, do fundo ali está alocado em IPCA sem variação negativa e 21% alocado ali em IPCA com variação negativa. E aí qual seria a diferença disso, né? A gente viu recentemente que houve momentos ali da economia que ocorreu a deflação, ou seja, o IPCA veio negativo. Quando ele não tem essa variação negativa, ou seja, nesse caso aqui IPCA sem variação negativa, essa questão da deflação não vai afetar em absolutamente nada a rentabilidade desses papéis, tá? Que tem essa proteção. Então vamos imaginar que você tem ali IPCA mais 10, tá? A grosso modo, falando isso aqui que eu vou dizer, IPCA mais 10. Se naquele mês ali o IPCA ele teve uma rentabilidade de 1% negativa, ou seja, teve uma deflação, se ele não tivesse essa proteção, né, de não incidir essa variação negativa nele, ele iria entregar uma rentabilidade naquele período de 9%. Tá? Pelo fato dele ter essa proteção e ser um ativo ali de não ter essa variação, né, negativa, ele vai entregar os 10% ali daquela taxa ali que está naquele título, tá? Que seria IPCA mais 10. Então essa questão aqui dele possuir, né, essa proteção ali de ter um ativo que não tenha variação negativa é interessante, porque em momentos de deflação o fundo, pelo menos parte, né, do fundo que estiver alocada em ativos que tenha essa proteção, não irá sentir essa deflação e não vai afetar ali a distribuição do fundo naquele período. Aqui ele vem trazendo a distribuição geográfica, né? Então vem trazendo aqui as unidades federativas, a maior concentração em São Paulo, seguido por Mato Grosso e o terceiro maior ali Rio Grande do Sul. E aqui por região, né? Então a maior parte ali, na verdade está empatado, né? O Centro-Oeste e o Sudeste com 27,6% cada um dessas regiões. Aqui nós temos a composição da carteira do fundo. Então na estratégia Core, a maior posição seria nesse ativo aqui do CRI Pioca Beach Residence, né, que representa ali 6,42% do patrimônio líquido do fundo, a uma taxa de IPCA mais 12%. A gente vai ver que a boa parte aqui dos ativos que compõem a carteira aqui do fundo são ativos que têm uma taxa ali alta, né? Então 12%, 15%. Isso tudo IPCA mais, né, que eu estou falando, né? Tem uma parte aqui também que é CDI, então a gente vai ver aqui CDI mais 5, tem aqui, deixa eu ver aqui, IPCA mais 12, então são taxas ali bastante altas, né? Justamente por conta do risco que existe ali nesses ativos, tá? Depois, a segunda maior posição seria aqui nesses CRIs aqui do GR Group, né, que são dois CRIs na verdade, porque um é série sênior, outro é série mezanino. Se você tiver alguma dúvida em relação a essa questão de série, eu vou deixar aqui em cima um card de um vídeo que eu fiz explicando esses principais termos que são utilizados ali nos fundos imobiliários. Depois, se você tiver alguma dúvida, interesse, pode clicar ali em cima. Foram englobados ali diversas expressões, diversos conceitos, tá? Que eu tenho certeza que pode ali te ajudar muito. Mas se mesmo assim você permanecer com dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu teria o maior prazer em responder. E aí, somando essas duas posições, a gente vai ter ali mais do que 6%, né? 6,2% praticamente, tá? Um pouco abaixo aqui dessa primeira exposição. E aí são dois CRIs, né? Como a gente viu, um ali da série sênior IPCA mais 12 e da série mezanino IPCA mais 15,3%. Uma parte também que é interessante, né, a gente sempre olhar, claro, não são todos os fundos que trazem essa informação, mas quando traz é interessante a gente olhar.
porque isso aqui também, enfim, diz ali sobre a questão do risco, né, daquele ativo. Então, por exemplo, aqui tem como que está o andamento das obras, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui que nesse CRI Pioca Beach Residence, 100% das obras já foram concluídas e 91% ali dos imóveis ali já foram vendidos, né? Então, enfim, o risco aqui é muito baixo. Aqui no CRI GR Group, 81% das obras já foram concluídos e 92% ali dos imóveis já foram vendidos. Então também já é um risco aqui baixo, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, o CRI da Vila Mariana, né? As obras não começaram, já tem 22% vendido, mas existe todo o risco de obra ainda aqui para correr, né? Então, enfim, é interessante a gente ver isso aqui. Por exemplo, esse CRI aqui da 3DI, ele já está totalmente concluído, né? As obras já estão totalmente concluídas, mas só que ainda não tem nada de venda. Então, enfim, são pontos ali que é interessante ficar de olho ali para poder ver. Tá? Depois que a gente tiver interesse, é só acessar aqui o relatório do fundo para poder pegar essas informações aqui mais detalhadas. Aqui a gente tem a estratégia tática, né? Então ele vem trazendo aqui as posições nos CRIs nessa estratégia, né, tática, e também os fundos imobiliários ali que fazem parte dessa estratégia. Depois também que a gente tiver interesse, é só acessar aqui para poder ver com mais calma. E aqui nessa parte de estratégia de liquidez, parte, né, está em fundos imobiliários, mas a boa parte aqui está num fundo soberano, né? Aqui nós temos o detalhamento dos CRIs investidos. Então tem todos os CRIs que compõem a carteira aqui do fundo. Depois quem tiver interesse, então basta acessar aqui, né, para poder ver ali com mais detalhes ali, enfim, todas as especificações, as garantias, o segmento, né, a série, taxa, razão, garantia, PMT, enfim, quem tiver interesse aqui é só acessar para ter essas informações. E aí, para finalizar, aqui ele traz as informações de liquidez do fundo. Então no mês de janeiro ali o volume médio diário foi de 1.337.000, que já é uma liquidez já bastante interessante, bastante expressiva. Então é um fundo que já tem já uma boa liquidez. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O Habit 11 é um fundo que eu tenho uma certa simpatia por ele. Eu acho que dos fundos high yield ali é um dos fundos que vale a pena o estudo, né? Mais para frente eu pretendo trazer outros fundos high yield ali que eu acho ali interessante, que vale a pena estudar. Hoje em dia nós temos poucos high yield que realmente a gente pode talvez pensar em colocar na carteira, porque no passado aí não muito recente a gente teve um cenário bem caótico para os high yield, problema de gestão, problema de confiança, enfim, foi um problema atrás de problema que manchou bastante, né, os fundos de recebíveis imobiliários, principalmente os fundos ali high yield, né? Eu particularmente no momento atual não acho muito interessante a exposição a essa classe de fundos imobiliários, de high yield que eu estou falando, tá? Claro, não é recomendação de compra nem de venda, porque eu acho que a gente tem ativos que estão oferecendo um retorno próximo aos high yield, né? E com um risco ali bem menor. Então, enfim, se eu tenho um risco muito maior e o retorno não compensa, o retorno não é condizente com esse meu risco maior, então por que eu vou me expor a esse tipo de fundo imobiliário? Mas de novo, é um fundo ali que dos high yield, assim, dos high risk, né, melhor dizendo, é um fundo ali que eu tenho uma certa simpatia por ele. Se vocês tiverem gostado, peço para que por favor deixem seu like, não deixem de se inscrever no canal, também não deixem de ativar o sininho para que vocês sejam notificados ali dos vídeos futuros. Se você tiver alguma sugestão de ativo que gostaria de ver analisado, ou então algum tema que gostaria de ver abordado, também pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Se você tiver também algum elogio, alguma crítica, algum feedback, deixe aqui embaixo também nos comentários, porque isso ajuda muito
no crescimento do canal, para que eu possa produzir cada vez mais conteúdos de qualidade para vocês. Antes de finalizar, não deixe de me seguir lá no Instagram, Felipe Torres _CEA, e também não deixe de ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço. Tem lá o nosso grupo VIP de WhatsApp, tem também a consultoria de investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira de investimentos para você, ou que eu analiso sua carteira de investimentos, me chama lá no WhatsApp que a gente conversa, eu te explico melhor como é que funciona a consultoria. Lembrando que eu sou consultor de investimentos CVM, então posso fazer recomendações de ativo de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e o seu objetivo com os investimentos. E também não deixe de clicar aqui embaixo no site do meu livro, Renda Passiva, o caminho para a liberdade financeira. O meu muito obrigado a todos vocês que foram comigo até aqui, desejo a todos bons investimentos e até a próxima.